O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A da maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é do que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas sabem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos começando o mês de setembro, um mês especial para nós, porque nós chamamos este mês de setembro o mês da Bíblia, não porque da Bíblia somente seja acolhida somente no mês de setembro, mas pela memória de um grande homem, ele, que permitiu que a palavra de Deus se tornasse cada vez mais próxima, principalmente no seu contexto, pela tradução que fez das línguas origináveis, do hebraico, ele do aramaico,
do grego para trazer elas à língua que se falava naquele momento, que era o latim. São Jerônimo, que nos deixou uma versão da Bíblia que nós conhecemos, ainda conhecida ela como da Bíblia da Vulgata. E é por isso, por essa memória, que será celebrada lá no dia 30 de setembro, que nós chamamos o mês de setembro, o mês da Bíblia. E com certeza, como dizia para vocês, da palavra de Deus, ela precisa sempre ocupar um lugar na nossa vida, e não qualquer lugar. Nós vemos como das palavras que escutamos neste domingo, elas são palavras muito exigentes, palavras do próprio Jesus, mas carregadas elas de muita exigência, que sem dúvida provocam em nós uma experiência da gente olhar para a sua própria interioridade, olhar para a sua própria vida, olhar de fato para a nossa própria existência, para a gente sentir como nós nos colocamos diante de aquilo que foi escutado. As três leituras que escutamos, tanto do livro do Deuteronômio, como o trecho da carta do apóstolo Santiago, e este trecho do Evangelho, eles nos mostram como a palavra de Deus ela é fundamental na vida nossa. Porque da palavra de Deus é de fato da escuta atenta que nós cristãos, que nós, homens de Deus, realizamos da vontade de Deus na nossa própria vida. E eu gostaria de começar um pouco pela leitura do Evangelho. Uma leitura muito sugestiva ela, por isso que nos apresenta, principalmente porque nós estamos realizando uma experiência parecida, semelhante àquela que coloca Jesus no Evangelho. Nós devemos, de fato, aprender a distinguir o que significa um homem religioso, o que significa a gente estar religado com Deus. E já o próprio Jesus começa, desde bem no início do Evangelho, mostrando que a verdadeira religião não é aquela que fica simplesmente nas expressões religiosas. Nós, através dos diferentes gestos que realizamos no canto, na escuta, na resposta, no fato de ficar de joelhos, no fato de receber a comunhão com todo aquele decoro, com todo aquele respeito, tudo isso faz parte de uma exterioridade que deve expressar algo muito mais profundo. E a gente pensa essa realidade hoje, porque às vezes nós somos muito impulsionados por aquilo que nós chamamos de maneira coloquial como da fachada. Às vezes nós agimos simplesmente por fachadas. E às vezes nós mostramos uma coisa que é totalmente diferente àquilo que é a nossa própria vida. E parece ser que da crítica que Jesus faz ao mundo religioso de sua época, vá por essa linha. Porque parece ser de que das práticas religiosas, elas vão por um lado, mas da interioridade da vida que vai se configurando com essas práticas, vá por outro lado. E esse é o grande perigo da religião. Quando a religião somente se transforma em ritos, quando a religião somente são cerimônias, quando a religião somente são gestos. Não é que isso não seja importante, de fato é e muito, porque ela é, a religiosidade, das expressões religiosas, elas são uma maneira da gente expressar
de fato, a nossa fé. E por isso é que para muita gente, às vezes, é muito difícil entender muita coisa. Porque, às vezes, com certeza, a nossa vida ela vai por um lado e aquilo que nós realizamos vai por outro lado. Jesus hoje insiste no interior. As pessoas atualmente poderiam falar da subjetividade do ser humano, aquilo mais próprio, aquilo mais genuíno de você, que as pessoas não conseguem invadir. Essa sua interioridade, que nós às vezes podemos denominar também como nossa própria consciência, são as diferentes, digamos assim, nomenclaturas que a gente vai utilizando para expressar esse interior, como ele precisa de ser cuidado e cuidado muito bem. Eu não vou inventar que poderia ser o interior do ser humano, mas eu poderia dizer que o interior do ser humano tem a ver diretamente com a maneira como nós vamos processando tudo aquilo que nós vamos observando, a maneira como nós vamos entendendo, que a gente pode utilizar assim um exercício muito natural, a maneira como nós vamos assimilando tudo. E é tão importante isso, porque disso depende o sucesso de uma verdadeira religião e o sucesso de um homem ou de uma mulher que se considerem homem e mulher de Deus. Hoje, nós poderíamos dizer de que Jesus coloca muito bem que não é de fato aquilo que vem de fora e que entra o que faz mal ao homem. O que faz mal é aquilo que, depois de entrar, ele foi processado, e depois de processado, ele produziu ou uma coisa boa, ou produziu totalmente do contrário. E a gente poderia partir dessa ideia, a partir de um exemplo muito comum. Pessoas que às vezes comemos a mesma coisa, e que a alguns faz muito bem, e a outros faz muito mal. E por isso é que quando você come alguma coisa, e essa coisa fez mal, você pergunta ao outro, te fez mal a comida? E o outro diz, não. E alguém poderia dizer, não foi da comida. Provavelmente sim foi da comida. Mas da comida em que sentido? Em a maneira em como ela foi processada. E ela se processa a partir da maneira como a vida da gente também está. E nós poderíamos dizer e nos perguntar como configurar uma interioridade que quando ela se depare com o exterior, ou quando ela assimile do exterior, ela não se depare frente àquilo que poderia também se tornar nocivo. É da interioridade, a partir daquilo que nós escutamos hoje, que se constrói tendo como referência da palavra de Deus. Da interioridade que se constrói tendo como referência da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, em que nível? Não somente no nível da gente escutar de maneira natural. É de fato da gente quando escuta a palavra de Deus e ela consegue, em uma atitude de obediência, encaminhar nossa própria vida àquilo que essa palavra significa. Na primeira leitura nós vemos como no livro do Deuteronômio, Moisés faz esse bonito elogio para o povo que escuta da palavra de Deus. Moisés vai dizer, o povo que escuta da palavra de Deus será considerado uma nação sábia e inteligente. Sábia e inteligente. Será que nós
podemos nos considerar sábios e inteligentes, mas não a partir da nossa soberba, que poderia se construir consequência de nossa busca incessante de conhecimento, mas uma inteligência e uma sabedoria que passa pela nossa obediência, pela nossa aceitação, pela nossa acolhida à palavra de Deus, por aquilo que ela vai nos dizendo e por aquilo que ela vai orientando na nossa vida. Por isso, na segunda leitura da carta do apóstolo Tiago, Tiago vai insistir que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas que precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Ou seja, da palavra que ela vai entrando na vida nossa, mas ao mesmo tempo da mesma palavra de Deus, que ela consegue ir direcionando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Não significa que vir à missa seja ruim. Não significa que comungar seja ruim. Não significa que rezar o terço ou fazer qualquer prática de religiosidade seja ruim. Mas cuidado se essas experiências não estão atravessadas por uma verdadeira atitude de obediência à palavra de Deus. Quando da palavra de Deus ela não se torna o árbitro da nossa vida, o que acontece? Uma consciência ou uma interioridade deturpada a ela, que nos leva àquilo que o evangelista coloca para nós como obras negativas ou situações negativas que destruem nossa vida. Invejas, orgulhos, prepotência, soberba, devassidão, mentiras e toda coisa semelhante. Minha gente, nós somos cristãos. Nós somos homens de fé. E por sermos homens de fé, por acreditar em Deus, nossa religião, ela não pode se deixar levar simplesmente pelas representações religiosas. Quando o catolicismo foi censurado, principalmente em outros momentos da história, foi quando se centrou mais nas práticas de piedade, nas práticas religiosas, e esqueceu o lugar da palavra de Deus. E por isso, se nós temos, de fato, um grande presente que Deus tem dado à sua igreja através da sua renovação, é de fato esse voltar à palavra de Deus. Voltar à palavra de Deus. E escutar não como simples ouvintes, mas como ouvintes que querem ser praticantes da palavra de Deus. Eu convido a vocês que nós fiquemos em pé, que nós possamos pedir ao Senhor essa graça, nesta noite e neste mês da Bíblia, que nós sejamos configurados pela palavra de Deus, que nós não tenhamos medo de dar à palavra de Deus o lugar que ela merece na nossa vida. Mas quem poderia nos fazer melhor entender a palavra de Deus? Vocês sabem quem é? Como vocês compreendem a palavra de Deus? Quem abre o nosso entendimento? Não escutei, vocês sabem muito bem. O Espírito Santo. Porque a gente diz que da Bíblia, da palavra de Deus, é palavra inspirada por Deus.
E se a Bíblia foi inspirada, se a Bíblia é inspirada, e se nós acreditamos que foi Deus, através da ação do Espírito Santo, que passou para nós através de tantos homens que escreveram, é porque nós também precisamos de muito Espírito Santo para entender. Mas não somente para entender. A gente precisa de Espírito Santo para que o Espírito Santo, por exemplo, derrube da nossa vida tantos muros que nós vamos construindo e que são de fato um empecilho para a gente acolher a palavra de Deus. Tantos preconceitos, tantas ideias, tantos pensamentos, tantas situações que vão aparecendo na vida e que muitas vezes elas também contribuem para a gente colocar na Bíblia ou da palavra de Deus como um livro a mais. É de fato um livro a mais, mas um livro onde nós reconhecemos a vontade de Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor essa graça, da graça da gente poder cada vez mais acolher a palavra de Deus, que ela ocupe um lugar em nossa vida. Por que será que a gente simplesmente valoriza aquele que se faz membro de qualquer outra religião cristã como aquele que acolhe a palavra de Deus? Será que nós também não precisamos voltar à palavra de Deus? Com certeza. E por isso nós precisamos pedir ao Senhor essa graça. Mas quem mais que o Espírito Santo, que pode acender os nossos corações para acolher essa palavra. Cantemos. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Vai cantando, ergue teus braços. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Peça isso com sua família, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, que nós possamos neste momento realizarmos um momento de intimidade com o próprio Jesus. Às vezes a gente fica com tanto medo de rezar, porque acredita que aquele que está atrás de nós, ou aquele que está ao nosso lado, está nos observando, que vai mangar da gente, que vai falar alguma coisa. Somos levados às vezes por tantos preconceitos e não permitimos que o Espírito Santo consiga de fato agir em nós. E é por isso que nós estamos cantando: Espírito Santo, vem transformar a minha vida. Espírito Santo, vem nos libertar, vem curar tudo aquilo, Senhor, que nos impede a acolher o dom de Deus e a sua palavra na nossa vida. Vamos realizar nossa própria oração, que nós possamos elevar nossa voz ao Senhor e expressar para Ele o nosso pedido, a nossa súplica, que nós possamos colocar diante de Deus que nós somos, sem medos, que nós possamos entregar ao Senhor nossa existência, com nossas limitações, com nossas grandezas,
com as coisas bonitas que faz parte de nosso caminhar, mas também com nossas fragilidades. Deus não olha para nós para estar de fato nos chamando da atenção. Deus olha para nós sempre com amor, com misericórdia, com bondade infinita. E é de fato essa bondade que faz que a gente nunca desfaleça e nunca hesite em procurá-lo. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te damos graças nesta noite. Senhor, nós queremos entregar-te esta nossa vida. Queremos, Senhor, que tu acendas em nosso coração a chama do vosso amor. Queremos, Senhor, que a chama do vosso Espírito ela nunca se extinga. Acende em nós, Senhor, a chama do Espírito Santo, para nós podermos configurar o nosso interior com a tua graça. Que nós não nos deixemos configurar, Senhor, pelas coisas que às vezes são processadas de maneira negativa na nossa vida. Que nós nos deixemos configurar e nos deixemos configurar de uma maneira perfeita, porque nós contamos com a tua graça e porque nós acolhemos essa graça em nossa vida, Senhor. Senhor, cura o nosso interior. Senhor, cura-nos da incredulidade. Senhor, cura-nos da falta de fé. Senhor, cura-nos da falta de amor. Senhor, cura-nos de tantas situações que às vezes nós vamos alimentando e que vão diminuindo nossa existência, que vão apagando o fogo do vosso amor em nós. Não permita, Senhor, que nada nem ninguém possa nos afastar de Ti. Queremos, Senhor, ser reconhecidos como a nação santa, como o povo sábio e inteligente que se gloria em seu Deus, aquele Deus que acende sempre em nossos corações a chama do vosso amor. Por isso, Senhor, vem curar, vem transformar, vem renovar, vem fazer de nós criaturas totalmente voltadas para vós. Que possamos, Senhor, te agradecer, que possamos permanentemente ser expressão de tua vida, de tu amor para com o mundo. Que quem entre em contato conosco, Senhor, possa ver em nós não homens que reproduzimos ódio, mentiras, invejas, egoísmos, mas pelo contrário, que podemos transmitir, como nos ensina São Santiago hoje, tudo aquilo que vem de ti e que é bom, tudo aquilo que edifica e que nos faz ser um povo cada vez mais configurado com tua graça. Por isso, Senhor, concede-nos essa graça do vosso Espírito, para que Ele seja quem modele, para que Ele seja, Senhor, quem configure e para que Ele seja, Senhor, quem cure. Espírito Santo, vinde. Vai cantando. Orar em mim. Solta a tua voz, vai orando. Espírito Santo, vem. Falar em mim. Fala em mim. Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Tocar em mim. Tocar em mim. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar Vinde em curar, mim. acredita. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Sem ministério de música, só sua voz. Ergue teus braços, clama isso por sua família, por sua própria vida. Incendeia minha alma, Senhor, incendeia.
incendeia a minha alma, Incendeia, incendeia a minha alma, incendeia, incendeia a minha alma, Senhor. Que nós possamos ir silenciando nossa vida doce ao Espírito Santo para professar.